Fala galera, vamos resolver alguns exercícios então sobre inequações trigonométricas. Hoje eu vim aqui, ó, um visual mais esportivo, porque ó, foca em mim, foca em mim. Nós vamos suar a camisa hoje com as nossas inequações. Então, a princípio ele fala assim, ó, resolver as inequações supondo o x, quer dizer, o meu ângulo que eu vou estar analisando, entre 0 e 2π. Reparem, a gente está falando em rad. A resposta terá que vir em radianos. Então vamos lá. Primeiro, lá, ele fala assim, 2 vezes cosseno de x menor ou igual, a gente já vê esse menor ou igual, sabe que é bolinha fechada, né? Igual a 1. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 2 que está multiplicando e vai você dividindo. Ficaremos assim, ó, cosseno de x menor ou igual a 1 sobre 2. Aí você vai pensar assim, ó, cosseno de x menor não lembra menos, ó, menor não lembra menos? Sim, fique com isso na cabeça. Então, ó, menor igual te lembra menos. Legal. 1 sobre 2, cosseno, quem te lembra isso? Você tem que estar na tua cabeça, então, que o ângulo que você está pensando é os 60 graus, né? É a família dos 60 graus. Porque o cosseno de 60 que dá meio, 1 sobre 2 positivo. Só que a gente sabe que além de você ter os 60 graus, né, bola fechada nele, além de você ter esses 60 graus, que em radianos ele é π sobre 3, certo? É π sobre 3 rad. Além de você ter ele aqui, você também tem, deixa eu pegar minha régua aqui, ó. Você também tem aqui embaixo, que é positivo também, né? Então, o cosseno de positivo, 300 graus, ele também vale meio, né? São os dois positivos. Não se esqueça que o cosseno é o famoso ponenepô, né? Então, positivo, negativo, negativo, positivo. Sempre assim. 60, 120, 240, 300. Como a gente quer saber um menor igual, lembre-se você que o cosseno é esse eixo horizontal, o menos está para esse lado, não está? Então, como é uma inequação, você simplesmente fará isso daqui, ó. Isso que eu estou fazendo aqui bonitinho, ó, desse jeito. Ok? E aí, na hora de a gente dar a resposta no nosso conjunto verdade, nós vamos ficar assim, ó. O x, ele pertence aos reais, tá ok. Então, o x, ele vai ser um ângulo que ele está entre 60, né, passando por tudo aqui, chegando no 300. Então, vai ser 60 graus menor ou igual a x, menor ou igual a 300. Fecha aqui bonitinho. Legal, essa foi a primeira questão. Bem simples, né? Tranquila, sem problema nenhum. A segunda questão, mais interessante, porque está envolvendo a tangente. Então ele fala assim, ó, tangente de x maior igual a 1. Então, ó, maior te lembra o quê? Mais, certo? Lembre-se você que a tangente ela é o famoso pone. Você tem essa inversão. E quando a gente está falando de 1, tangente 1, você quer dizer que você está falando da família do x 45 graus. Lembra daquela família? 45, 135, 225, 315. Então, ó, aqui eu vou colocar os 45 graus. Bolinha fechada, né? Na verdade, os 45 graus, ele é o famoso π sobre 4. Eu estou marcando em graus, para você já ir se acostumando. Se você já está sabendo, já marca direto em rádio. Então, 45 graus. E o outro local em que ele é positivo, né? Ó, vou até marcar aqui bonitinho para você ver. Esse outro local que ele também é positivo é o 225. O 225 ele é 5 vezes o 45, então ele vale 5π sobre 4 rad. Lembre-se que esse valor que está aqui, né, o eixo paralelo que nós temos para a tangente, é o 1. Logo, a nossa resposta, galera, tem um detalhe crucial. Porque além de você ter marcado esses dois carinhos, você tem que se lembrar do seguinte: a tangente não tem valor para os 90 graus, certo? Nosso famoso π sobre 2 rad. E também não tem valor aqui embaixo, ó, para o nosso famoso 270 graus, que é o 3π sobre 2 rad. Tá? Então, 270 em graus, 3π sobre 2 em rad, 90 em graus, π sobre 2 em rad. A nossa resposta, pessoal, ficará justamente isso daqui, ó. A área positiva e aqui a área positiva dele. Como que a gente vai dar essa resposta, então? Não poderia ser para cá, porque é negativo, nem poderia ser para cá, que é negativo.
Então nós vamos ter lá o seguinte, ó, deixa eu dar uma apagadinha aqui, lembra que é o π sobre 4, então o x ele pertence aos reais, tal que, agora aqui o intervalo é bem interessante. Por quê? Porque a gente tem que levar em consideração o seguinte, ó, o primeiro é o π sobre 4, que é o 45, até os 90 a bola aberta, porque ele não entra. Então vai ficar π sobre 4 menor ou igual, bolinha fechada, né? Que x menor que π sobre 2, tá? E a sequência, né, que seria esse outro aqui, ó, ou o meu outro intervalo, no caso vai ser o 5π sobre 4 menor ou igual a x menor que 3π sobre 2, tá? Então você tem que deixar aí bonitinho, fecha aí, né? Não coube aqui no meu, fiquei ele fazer muito apertado, mas guarda essa primeira solução que nós temos. Galera, então dando sequência, agora a gente vai resolver as inequações supondo 0 e 360 graus. Então a minha resposta agora, pessoal, vai estar em graus, ok? Vem comigo, ó. Primeiro, 2 vezes seno de x menos 1 maior ou igual a 0. Quer dizer, eu vou pegar esse menos 1, vou passar para lá, então eu vou ficar com 2 vezes seno de x maior ou igual a 1, logo eu vou pegar esse 2 passar dividindo, o meu seno de x terá que ser maior ou igual a meio, maior ou igual a 1 sobre 2. Então, ó, eu lembro que o seno ele é positivo, positivo, negativo, negativo. Lembrou? Bom, o que a gente faz agora? Agora é a parte mais interessante. Deixa eu pegar minha caneta preta aqui, ó, tinha perdido lá. Então, agora é a parte mais interessante. Por quê? Seno de x dando meio, esquece esse maior, né? O maior já lembra mais. Então, vamos pensar só no primeiro e no segundo quadrante. Então, ó, seno de x maior, né, que meio, eu lembro que o seno dá meio quando a gente está falando de x igual a 30 graus. Só que além dos 30 da família do 30 graus que nós temos, né, bola fechada, porque é maior ou igual, né, então 30 graus aqui. Não preciso passar para a rádio, porque agora está em graus. E eu tenho também, além dos 30, eu tenho 150. Então, deixa eu deixar as canetas aqui. Olha lá, ó, 30, pega esse carinha aqui, vem para cá, né? O famoso 30, 150. Ó, 150, bola fechada. E aí eu praticamente finalizei. Por quê? Eu vou lembrar que o seno ele é aquele eixo que a gente está falando, um eixo vertical. E o eixo vertical aqui em questão, galera, é esse daqui, né? Logo, o seno ele vai estar aqui, ó, esse carinha aqui, é o meu seno, valendo meio, né? Então isso tudo aqui é o que corresponde a 1 sobre 2. Se ele quer saber o maior, não tem sentido eu vir para baixo, eu vou fazer aqui para cima, né? 30, 150. Logo, eu vou ter assim, ó, x pertence aos reais, tal que, olha lá, o meu ângulo x ele está entre 30 graus e 150. Olha que beleza. Olha lá, 30 e 150. Diferentemente da primeira questão, a segunda já é um pouquinho mais chata. Ó, a segunda questão ele fala assim, ó, 3 vezes tangente de x mais raiz de 3 menor que 0. Esse raiz de 3 vai passar para lá. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho assim, ó, que a tangente de x será menor que menos raiz de 3. Então, passei ele para lá, ficou negativo. Esse 3 que está multiplicando passa dividindo. Então, raiz de 3 sobre 3 negativa. Menor te lembra menos. Não tem o igual, então a bolinha é aberta que nós vamos tratar aí. Menos, né? Então, vamos lá, ó. Positivo, negativo, negativo. Quando a gente está falando de tangente, esquece o sinal, tá? Tangente de raiz de 3 sobre 3, nós estamos falando naquele ângulo em que o x ele é da família dos 30 graus, tá? Então nós temos 30, 150, vou até marcar ele já aqui, ó. 30, 150, mais ou menos aqui, bola aberta, tá? 210, 330. Então, mais ou menos, né, vou até já fazer o traçado aqui, mais ou menos aqui para baixo, né? Ó lá. Então, mais ou menos aqui, ó, 330. Certo? Aí que vem a parte interessante. Porque a gente tem que lembrar que aqui em cima não existe na tangente, né? Então, tangente de 90 não existe, bola aberta. E aqui embaixo, galera, no 270, bola aberta também. Então, o que eu vou fazer? Eu estou olhando para esse intervalo aqui, bonitinho,
eu estou olhando para esse intervalo aqui, ó, bonitinho aí também, né? Lembrando que a tangente, aquele cara que rebate aqui, né? Então esse valor é o menos raiz de 3 sobre 3, vem para baixo. Logo, meu conjunto solução, verdade aí, né? Ele é igual a x pertence aos reais, tá o quê? Então, olha lá, ó, de 90 graus menor do que x menor do que 150, quer dizer que o x é um ângulo que vai estar entre esse intervalo ou o meu outro carinha aqui embaixo, né? Então, ele vai estar entre 270 menor que x menor que 330 graus. Fecha aí, bonitinho. Fala galera, vamos dar sequência então, e aí a gente vai resolver esse exercício aqui, ó, que ele fala assim, resolver a inequação supondo o x, né, nosso ângulo entre 0 e 360 graus. Logo a princípio aí nós temos essa terceira questão dizendo assim, ó, cosseno de x maior ou igual, né, então quando a gente fala de maior ou igual, você já lembra do mais que meio. Se a gente for lembrar lá do nosso ciclo trigonométrico, não tem nada para fazer aqui, né? Aonde nós temos que o x ele vale meio, galera, eu quero que você lembre disso daqui, ó. Nós estamos falando da família dos 60 graus, lembrou? Então, o cosseno de 60, ele sim resulta em meio. Então, como ele está te dizendo maior ou igual, mais, né? Maior ou igual é bolinha fechada. Vamos lá no 60 graus... bolinha fechada, mais ou menos nele, né? 60. Não precisamos passar para a rad. E além de você ter 60 graus, lembrem-se vocês que é cosseno, o quadro de sinais. Então, além de termos os 60, nós temos também aqui embaixo, ó, galera, aquele carinha que é o 300. Então, tanto em 60 graus quanto em 300, esses caras são positivos. Só que olha só, a gente já vem conversando aí sobre as inequações e você tem que ter na tua cabeça o seguinte, você não pode vir aqui para a esquerda, tá, galera? Então, na ideia nossa, nós temos que é simplesmente isso daqui, ó. O cosseno é o eixo horizontal, então a sua resposta em que ele vale meio é isso daqui que eu estou passando o lápis de cor. Fechou? Bom... aí que vem o pulo do gato, né? Aí que vem a nossa sequência, porque não pode ser para a esquerda, né? Na teoria, o que nós temos que ver é esse carinha da minha direita. Então, seria isso daqui que eu estou fazendo, ó, com com o ratinho tá lápis, né? Com o meu lápis de cor, ok, galera? Só que é o seguinte, aqui nós precisamos lembrar que nesse carinha aqui, exatamente nesse ponto que eu estou destacando, nós temos 0 graus, certo? E aí, se você for completar uma volta, né, inteirinha, você vai ter 360 graus aqui. Logo, pessoal, o nosso conjunto verdade aqui, nesse caso, ele vai ficar assim, ó. X pertence aos reais, tá o quê? Olha lá, então começa no 0, fecha no 60, tá? Essa daqui seria a nossa primeira solução. 0 é menor ou igual a x, menor ou igual a 60, ou o outro carinha que nós vamos ter aí, né, galera, que fica bem interessante, ou nós podemos ter 300 graus entre x e entre 360, que seria a nossa volta completa. Fechou? Guardou essa primeira questão aí que a gente está resolvendo, esse exercício 3, né, no caso, fica bem simples, bem tranquilo. Dando sequência, galera, olha, o enunciado já mudou. Então, repara que aqui ele está falando assim, ó, resolver em reais as inequações. Cadê o intervalo? Então, a pergunta que fala é assim, ó, cadê o intervalo disso daqui? Gente, nós não temos um intervalo. Então, se não tem um intervalo, quer dizer que você vai estar rodando pelo ciclo, tipo, várias voltas. E aí vai ter que ter aquele n na nossa resposta, lembra? Vamos para esse primeiro aqui então, ó. 2 vezes seno de x menos 1 maior ou igual a 0. Bom, o menos 1 passa para lá, né? Então vai ficar 2 vezes seno de x maior ou igual a 1. Logo, o seno de x tem que ser maior ou igual a meio, tá? Então, volta a falar, ó, maior ou igual. Então, é mais. Vem aqui comigo, você vai ter, ó, mais, menos e menos. O famoso poponenê. Esse é o meu seno. E aí a gente tem que, aonde que o seno vale meio, é o famoso 30 graus. Então, você tem os 30 graus bolinha fechada, certo? E coadjuvante a ele, né, também tem o 150. Bom, a gente já resolveu um exercício anterior que poponenê é a região positiva, como eu estou falando de maior igual, isso daqui lembra de mais, né? Então, lembra do mais, ok? E aí a gente tem o seguinte... essa minha região é de interesse.
Só que tem um problema, né, galera? Repara aí que como a gente não tem um intervalo, nós vamos ter que escrever de uma forma genérica. E para escrever de uma forma genérica que vem a parte muito interessante aí dessa questão. Como é que a gente vai ficar, então, aqui, ó, com 30 e 150 graus de uma forma genérica? Bom, vamos anotar. Nós vamos ter que começar lá com o nosso conjunto verdade, certo? Dizendo o seguinte, o x pertence aos reais, tal que. Então, lembra que era 30 x 150 quando a gente definiu uma volta? Agora você tem que acrescentar um intervalo. Então vai ficar 30 graus mais n vezes 360 menor ou igual a x menor ou igual a 150, só que não se esqueça de acrescentar n vezes 360 graus, certo? Então você deve escrever isso daqui. Tá? Tem que ficar desse jeito bonitinho. Esse n tem que ser um número inteiro não negativo, né? Porque você vai ficar rodando aí pelo ciclo, o número de voltas que você vai ultrapassar aí. Lembre-se então de acrescentar. Por que é 360? Porque cada um deles te determina, né? Então você pode partir do 1 e ficar rodando. Você pode partir do 150 e ficar rodando aí no ciclo. Ok? Bom, a questão 2, nossa, ela é bem interessante que ela segue mais ou menos a linha do primeiro. 2 vezes cosseno de x menos raiz de 2 menor ou igual a zero. Menos raiz de 2 passa para o lado, vai ficar 2 vezes cosseno de x menor ou igual a raiz de 2. Esse 2 vai passar dividindo, então o cosseno de x menor ou igual a raiz de 2 sobre 2. Ok? Então deixa anotado aí. Você vai lembrar então lá, ó, que é menor ou igual. Então é po, ne, po. Estamos falando da região negativa em questão. Como a gente está falando de menor igual, galera, menor te lembra menos, ó. Menor lembra menos. E cosseno, aonde ele resulta em raiz de 2 sobre 2, é no 45. Positivo, né? Então 45 graus aqui positivo. E no 315, são os dois que ele dá positivo raiz de 2 sobre 2. Então anota aí, ó. Opa, escrevi errado aqui, hein? Desconsidero. 315. Então teríamos 45 e 315. Deixa eu até dar uma apagada nisso daqui, ó. Ficou uma arte aqui, né? Uma artezinha. 45 e 315, ok? Bom, aí que vem a parte interessante, porque o menos é aquela região lá da esquerda, né? Então vamos fazer aí, ó, com o lápis de cor seria toda essa região que começa aqui no 45 e termina lá no 315. Aí a gente tem tudo isso daqui. Galera, o princípio é basicamente o mesmo da questão de cima. Então, nós vamos ter lá conjunto verdade, x pertence aos reais, tal que, como é o 45 e o 315, uma determinação cada, teremos 45 graus mais n vezes 360, certo? Menor ou igual a x, menor ou igual a 315 mais n vezes 360 graus, fecha aí. Lembrando que esse n não pode ser negativo. Ok? Bem interessante aí então. Continuando com essa ideia de resolver em reais, sem especificar o intervalo, né? Então não estamos especificando o intervalo em questão. Ó, questão 3 fala assim, tangente de x menos raiz de 3 maior que zero. Maior, hein? Não tem igual, então é bolinha aberta. E quando fala tangente, nós temos que lembrar desse nosso eixo auxiliar aqui em questão. Bom, sem problema. Eu vou passar o raiz de 3 para lá, eu estou buscando então a tangente maior que raiz de 3, ok? Maior é mais, então vamos lembrar dos intervalos? Ó, po, ne, beleza? Então, po, ne, ótimo. O raiz de 3, aonde que a tangente vale raiz de 3? Na família do, muito bem, 60 graus. Então, eu vou fazer lá, ó, 60 graus, bolinha aberta para ele, tá? Então, 60 graus aqui. Não posso me esquecer que aqui eu tenho bola aberta nos 90 graus, aqui também, né, por ser um eixo paralelo, no 270 graus. Põe as duas bolinhas abertas aí, ok? E aí, o que vai acontecer, galera? Além de você ter nos 60 graus aqui, você também tem aonde? Ó, 60, 120, essa região também é positiva, né? Então, mais ou menos aqui, você teria quem? O famoso 240, tá? O 240 também bolinha aberta,
tá, galera? Então, 240 bola aberta, 60 graus bola aberta, e deixa os dois aí bonitinho, tá? Aqui também é uma arte minha aí que ficou pro nosso exercício, para deixar mais bonito, né, galera? Para enfeitar aí a questão. Bom, como a gente está falando, então, desse carinha maior, é essa região positiva aqui embaixo e essa região positiva aqui em cima, ok? Então, para esse caso, galera, eu tenho 4 determinações. Ó, 1, 2, 3, 4. E aí a gente precisa ficar um pouquinho mais atento. Porque como a gente tem 4 determinações, o meu conjunto verdade ele vai ficar assim, ó. X pertence aos reais, né? Começa sempre assim na equação. Aí eu vou ter, ó, 60 graus entre 60 e 240, né? Aí em questão, eu vou ter 60 até 90 e 240 até 270. Então vai ser 60 mais n vezes 180, porque são 4 determinações. Na anterior eram 2, tá? Aqui são 4. Menor do que x, menor. Então, esse primeiro intervalo aqui, ó, 60, 90. Vai ficar 90 mais n vezes 180. Beleza? Então, fica bem interessante isso daqui. Não posso me esquecer também do outro intervalo, né, galera? Então, eu tenho assim, ó, 240 aí em questão, né? Esse 240 indo até os n 180 menor que x, menor que os 270, mais n vezes 180. Beleza, gente? Facinho aí, né? Tranquilo, sem muitos problemas. E a nossa quarta questão, que ela é bem interessante, pessoal, que essa daqui ele não está falando simplesmente de x, né? Ele está falando agora de 3x, então é um carinho um pouco diferente. Vou passar um para lá, vai ficar 2 vezes seno de 3x maior ou igual a 1. Quem está multiplicando vai passar dividindo. Então, o seno de 3x maior ou igual a 1 sobre 2. Repara que aqui está com 3x. A gente já vai conversar sobre ele. Então, calma aí que a gente ainda precisa resolver uma coisa antes. Aonde que o seno vale meio? E no caso positivo, né? Os valores positivos. Fica assim, ó. Poponenê, tá? Maior igual, não tá bolinha aberta, é bola fechada, né? Porque o maior igual te determina isso. Então, você tem os 30 graus aqui e você tem quem? Os 150, que são os dois ângulos em que o seno, esquece o 3x. O seno, né, no caso, ele vale meio, 1 sobre 2. Ótimo. Eu lembro, então, que se ele está falando de maior igual, é a região positiva, é aqui para cima, né? Não faz sentido você vir para a região negativa. É todo esse carinha aqui bonitinho. E aí a gente vai ficar com um dilema, né? Porque a gente tem 2 determinações. Então, um ângulo que tem multiplicidade 3, nós sempre escreveremos assim, galera. 30 graus mais n vezes 360 tem que ser menor ou igual a 3x, menor ou igual a, qual que é o outro? 150 mais n vezes 360 graus. Ok? Bom, esse 3x ele vai dividir todo mundo. Então, ele divide todos esses caras aqui, o 30, ele divide o 360, ele divide para a direita e ele divide para a esquerda. Então, 30 dividido por 3, isso daqui vai dar 10 mais 360 por 3, vai ficar n vezes 120, menor ou igual a x, né? Dividiu todo mundo, o da esquerda e da direita. E aqui você vai ter 150 por 3, né? Isso daqui vai dar 50, mais 360 por 3, isso daqui vai dar n vezes 120 graus, ok? Fechou, galera? Grande abraço e até os próximos.